Olá, bom dia para você neste sábado. Seja muito bem-vindo a essa edição. O convite você já sabe. Afinal, chegou o dia que a gente reserva para conferir o que foi notícia durante a semana no Brasil e no mundo. Preparados? Então, vamos juntos. Puxado por um aumento na conta de luz, a inflação voltou a acelerar em agosto. O indicador ainda permanece dentro do teto da meta do Banco Central para 2023. Vamos ver. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, subiu 0,23% em agosto. O indicador acelerou em relação à alta de 0,12% apurada em julho, mas o resultado veio abaixo da projeção do mercado financeiro, que esperava a aceleração de 0,26%. Com isso, segundo o IBGE, o país tem uma inflação acumulada de 4,61% em 12 meses e no ano, esse acúmulo é de 3,23%. Apesar da alta, a inflação segue dentro do teto da meta do Banco Central para 2023 de 4,75%. O IBGE mostra que houve alta em 6 dos 9 grupos que compõem o IPCA. O maior ganho vem do grupo Habitação, com 1,11%, que abriga o subitem de energia elétrica residencial. As contas de luz tiveram alta de 4,59% e o impacto, portanto, foi de 0,18 ponto percentual no índice geral. O aumento das contas de luz tem relação com o fim da incorporação do bônus de Itaipu, um saldo positivo na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu em 2022. Por outro lado, o grupo de alimentação e bebidas continua em queda e registrou deflação de 0,85% em agosto. É o terceiro mês seguido de quedas no grupo, puxado sempre pelos preços da alimentação no domicílio. E o Supremo Tribunal Federal liberou o empréstimo consignado a beneficiários de programas sociais. Por unanimidade, o STF decidiu permitir a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais do governo. A norma também ampliou o auxílio para empregados da iniciativa privada, servidores públicos e aposentados dos dois setores. Os ministros da Corte Suprema discutiram uma ação do PDT contra uma mudança feita no ano passado nas regras de acesso aos empréstimos consignados. A norma autoriza que pessoas cadastradas no benefício de prestação continuada e em programas federais de transferência de renda, como Bolsa Família, contratem empréstimos nessa modalidade, fixando as parcelas que serão descontadas diretamente na fonte. O partido acredita que esse desconto pode ampliar o superendividamento e deixar o beneficiário vulnerável, já que a renda fica comprometida antes mesmo do recebimento. A ação também contestou a elevação do limite de renda de empregados selitistas e de beneficiários do INSS, que pode ser comprometida com os empréstimos consignados. Esse limite passou de 35% para até 45%. Mas prevaleceu a posição do relator do caso, o ministro Nunes Marques, que votou para rejeitar a ação e considerar constitucionais as mudanças nas regras dos consignados. O relator disse que, na contratação do crédito, o beneficiário adquire liquidez imediata para sanar dívidas e gastar em despesas inadiáveis. E o governo vai lançar um novo programa de incentivo para a fabricação de ônibus, caminhões e até carros voadores. A estratégia foca em dar descontos nos impostos para os veículos menos poluentes. O governo já tem uma medida provisória pronta para um novo programa automotivo que vai substituir o Rota 2030. Este programa foi criado para desenvolver a indústria automotiva. A intenção é lançar o programa em outubro e a ideia é dar incentivos fiscais para carros menos poluentes. Os benefícios deverão ser concedidos de forma escalonada, com base no nível de emissão de gases estufa dos veículos. A proposta de lei orçamentária de 2024 já prevê, inclusive, uma reserva de 2 bilhões e 800 milhões de reais para a concessão dos estímulos tributários. As discussões têm sido conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O novo programa é considerado uma segunda fase do Rota 2030, mas vai receber outro nome e vai ter 5 anos de duração. Mas agora o governo deve ampliar o novo programa para uma série de outros veículos, como motos, caminhões, ônibus e até veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical,
os chamados carros voadores. Antes, apenas automóveis eram contemplados com os benefícios tributários. Já imaginou trabalhar 4 dias na semana? O projeto piloto para testar esse novo formato está previsto para começar em novembro aqui no Brasil e deve se estender até 2024. Cerca de 20 empresas vão participar do teste, que propõe reduzir a jornada de trabalho para 32 horas semanais. O novo arranjo vai poder ser feito de 3 maneiras, excluindo a tão temida segunda-feira, finalizando a semana na quinta, ou seja, excluindo a sexta-feira ou simplesmente reduzindo a carga horária por dia. Até aqui, tudo parece um tanto atraente, não é? Mas para entendermos o que está em jogo de fato, eu chamo agora para a nossa entrevista o José Roberto Araújo Filho, que é especialista em gestão de pessoas. Bom dia, José. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniela. José, é um prazer falar com você. Inclusive, você está em deslocamento, então vamos aproveitar esse seu tempo. Fala pra gente, a semana de 4 dias úteis, ou melhor, de trabalho e de 3 dias de descanso, já é praticada em países como Islândia, Japão, Emirados Árabes Unidos e alguns da Europa. Eu gostaria que você falasse pra gente sobre a produtividade dos funcionários que trabalham nesse novo modelo. Tem, de fato, diferença? Tem uma diferença enorme. A parte principal é que o funcionário precisa estar focado no resultado. A gente precisa parar de pensar que o funcionário tem que estar no escritório ou uma quantidade determinada de horas para estar trabalhando de forma correta. O grande desafio desse novo modelo de trabalho é o funcionário estar guiado para determinadas tarefas e entregas. Então, por exemplo, se ele tem 5 entregas, não importa se ele vai ficar 1, 2, 3 ou 5 dias no escritório. O que importa é o número das entregas e a qualidade das mesmas. Quando a gente fala em reduzir a jornada, é claro que todo mundo pensa, mas se essa moda pega, como é que fica o salário? A proposta utiliza a lógica dos 100% de salário, 80% de tempo e 100% de produtividade. Explica pra gente melhor. As horas trabalhadas nesse modelo passariam a valer mais de fato? De fato, sim, elas começam a valer mais. E eu volto para o ponto anterior. Principalmente na Europa, as empresas que estão fazendo isso, que estão dando certo, elas pararam de pensar em quantidade de horas. Então, não importa se o funcionário está trabalhando 1 ou 40 horas. O que importa é o funcionário fazer o que ele precisa fazer, entregar, dar o resultado e, principalmente, alcançar os objetivos propostos e combinados entre as duas partes. Entendi. Bom, até agora a gente falou um pouco mais das vantagens, né? Mas eu gostaria que você elencasse para a gente as desvantagens desse modelo. Afinal, muita gente que está assistindo a gente agora já deve ter vivido horas extras no trabalho, quando aquelas 8 horas diárias não são suficientes. É verdade. Eu acho que a desvantagem principal e o desafio principal é a empresa e o funcionário acharem um acordo que funcione para os dois. Então, imagina o seguinte, se você trabalha em atendimento, dificilmente o seu trabalho vai encaixar nesse novo modelo. Mas se você trabalha em vendas, por exemplo, e vamos supor que sexta-feira à tarde não é um horário específico que você consegue vender muito, esse acordo entre os dois tem que estar muito claro. E esse é o grande desafio. Se a natureza do seu trabalho cabe esse novo modelo e principalmente se o seu empregador aceita fazer a sua gestão dessa forma. Agora eu vou te fazer a pergunta que acho que todo mundo que está nos assistindo quer saber a resposta. Semana de 4 dias de trabalho é o futuro? E se sim, nos dê dicas de como a gente se habituar a esse novo modelo. Eu adoraria ter essa resposta com certeza. A minha resposta é depende. Lembra que a gente falou que o futuro era o metaverso? Não foi. O futuro era o trabalho em casa? Foi um pouco. É muito difícil a gente ter certeza se esse é o futuro de fato. O que eu garanto é, as empresas estão procurando formas de cuidar bem do seu funcionário, reter o seu funcionário, demitir é muito caro, contratar é muito caro. Se houver uma forma adequada que esse novo modelo traga resultados, pode ser sim o futuro. A ver, não é? Nós conversamos com o José Roberto Araújo, que é especialista em gestão de pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, tchau.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre ela, a calça jeans, que completou 150 anos de patente e ainda segue na moda. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. As buscas de brasileiros por viagens para o Japão aumentaram e o principal motivo é a suspensão da obrigatoriedade dos vistos para turistas, que tem início no próximo dia 30. Um levantamento de um site de busca por viagens apontou que a procura por voos de ida e volta dos principais aeroportos do Brasil para os principais destinos japoneses aumentou cerca de 135% entre 1º de janeiro e 10 de agosto, na comparação com o ano passado. E para as datas de viagens, foi considerado o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro deste ano. O governo federal oficializou a isenção de visto para turistas brasileiros e japoneses em viagens de até 90 dias entre os dois países. A medida entra em vigor no dia 30 de setembro de 2023 e vale até 29 de setembro de 2026. A medida se aplica para todos os passaportes brasileiros válidos com chip, emitidos desde 2011. Os turistas que, por alguma razão, não têm passaportes com chip devem obter o visto antecipadamente para entrar no Japão. A mudança não vale para brasileiros que desejam entrar no Japão para trabalhar. Neste caso, ainda vai ser necessário obter o visto. Ainda segundo a pesquisa, Tóquio é a cidade japonesa mais buscada entre os brasileiros neste ano. O preço médio da passagem para o destino fica em torno de R$ 6.000. A rota de imigrantes para atravessar a fronteira entre México e Estados Unidos foi a mais perigosa do mundo em 2022. Mais de 600 pessoas morreram tentando chegar nos Estados Unidos no ano. O número representa quase metade das mortes e desaparecimentos de imigrantes registrados no continente americano em 2022, ano mais letal desde que o projeto Migrantes Desaparecidos da OIM iniciou as atividades em 2014. Houve uma queda de 8% nas mortes na comparação com o ano anterior, mas os números provavelmente estão subestimados pela falta de dados oficiais. Os países com maior número de imigrantes mortos foram México, Guatemala e Cuba. A inóspita selva de Darién, na fronteira entre o Panamá e a Colômbia, registrou 141 mortes de imigrantes em 2022, contra 51 óbitos em 2021. Esta rota é alvo de um controle cada vez maior por parte do governo panamenho, que na sexta-feira anunciou o objetivo de intensificar a deportação de imigrantes que entram no país por esta fronteira natural de 266 quilômetros de extensão. Pisa em minha perna, E o Panamá estuda aumentar as fontes de água doce para conseguir potencializar as operações do Canal do Panamá. O número diário de embarcações que atravessa a via marítima foi reduzido. Devido à escassez de chuvas, a via interoceânica, que move 6% do comércio marítimo mundial, restringiu o número de navios que passam pelo canal e o tamanho das embarcações permitidas, o que vai reduzir as receitas em $200 milhões em 2024. Llámese cambio climático, póngasele el atributo que se quiera Chame de poner. mudanças climáticas. El hecho cierto es que los niveles de precipitación están cambiando. Y como he repetido en reiteradas oportunidades, el Canal de Panamá es la única ruta global marítima que utiliza agua dulce. Com a passagem de cada navio pelos níveis do canal, são despejados 200 milhões de litros de água doce no mar. Para economizar, foram reduzidas as travessias diárias de 39 para 32. Autoridades estudam a construção de uma represa no Rio Índio, cujas águas seriam levadas para um túnel de 8 quilômetros ao Lago Gatun, principal reservatório que permite a operação do canal. O Canal do Panamá, com 80 quilômetros de extensão, conecta o Oceano Pacífico com o Atlântico. Os principais usuários são Estados Unidos, China, Japão e Chile.
E a pandemia da Covid-19 provocou uma desaceleração brusca na luta contra a pobreza extrema infantil. E 333 milhões de crianças no mundo vivem privadas das necessidades básicas. Isso segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância e pelo Banco Mundial. O documento aponta que nos anos de crise sanitária, 30 milhões de crianças saíram da situação de pobreza extrema. O número, porém, ficou abaixo do que havia sido projetado. Atualmente, quase 1 a cada 6 crianças vive com menos de $3, equivalente a R$ 10,60 por dia, de acordo com o relatório. Segundo o Unicef, as crises agravadas pelos efeitos da Covid, os conflitos, a mudança climática e os impactos econômicos estagnaram progressos e deixaram milhões de crianças na pobreza extrema. As conclusões do estudo representam um obstáculo para o objetivo da ONU de erradicar a pobreza infantil extrema até 2030. O estudo indica que 40% das crianças da África continuam vivendo na pobreza extrema, o maior índice no planeta. Na América Latina e no Caribe, o percentual é de 5,9%. Em 2020, era de 6,7%. O número mais baixo registrado, de 0,4%, é o da Europa e da Ásia Central. A calça jeans completou 150 anos e segue na moda. Uma peça que não pode faltar em muitos guarda-roupas e que tem muita história para contar. Vamos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. Modelos diversos, cortes, lavagens, cores e até rasgos. Quando o assunto é jeans, sobram opções. Só é difícil encontrar quem não goste. O jeans você vai em todo lugar, né? Se quiser algo mais alinhado, mais arrumado, você consegue. Ou para o esportivo, para o dia a dia, tá tranquilo. Já faz 1 século e meio que a calça jeans virou item indispensável no guarda-roupa. E se o item é assim tão popular, todos devem conhecer sua história, não é mesmo? Não conheço. Não sabe quem criou o jeans? Não tenho nem noção. E a matéria-prima para a fabricação do jeans, você sabe qual é? Não sei. Para responder essas e tantas outras questões, hoje nossa equipe de reportagem veio até esta fábrica de jeans. E antes de nós falarmos da trajetória dessas peças indispensáveis na vida de praticamente todo mundo, vamos conhecer o processo de fabricação. Tudo começa com um algodão, a matéria-prima do tecido, que hoje é muitas vezes misturado ao poliéster e elastano até chegar ao famoso jeans, também conhecido como denim e até índigo. A partir desses rolos, é feito um estudo de tendências, o desenho de um novo modelo, o molde e, enfim, começa a produção. Vai ser modelada, vai ser feito o risco para fazer a produção propriamente dita. Depois disso vai para a nossa oficina, a oficina costura, da costura passa pelo controle de qualidade, vai para a lavanderia dá aquela cara de desgaste, puído, rasgado e tudo mais, vem para a fábrica, controle de qualidade, aí é feito o acabamento. As peças são colocadas botão, etiqueta, rebite, e ela é terminada, embalada para chegar no consumidor. Quem diria que o jeans criado como uniforme de trabalho para mineradores americanos pela resistência do material viraria moda no mundo todo depois da patente da primeira calça em 1873, que surgiu do encontro entre um alfaiate e um dono de fábrica, Jacob Davis e Levi Strauss. O início para a criatividade que todo mundo usou, e usando justamente a versatilidade do tecido do jeans, que é uma coisa que hoje tem o jeans de cada um, a gente tem hoje o produto ele é tão versátil, tão bom, tão fácil de usar, que hoje é uma coisa indispensável, né? Tornou-se esse produto indispensável para a gente. É claro que a moda se transforma e a cada coleção surgem vários novos modelos. Peças que são
a Capri, que é um pouco mais curta, a Wide Leg, que é um pouquinho maior, né? As pernas são mais soltas, com tecidos com caimento diferente. A Pantacur, que entra muito bem com o jeans, e no verão entram as bermudas, os shorts, e aí a gente brinca com essa variedade toda, né, para ter um pouquinho para atender a todos os públicos e ter um pouquinho de produto para cada um, né? Ao longo dos anos, o jeans foi símbolo de muitos movimentos, passando pela rebeldia e estilo mais despojado, até se encaixar também em looks mais clássicos, a depender da combinação. Seja como for, a peça é sempre marcada por conforto e praticidade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.